Quem é membro da comissão organizadora dos festejos dos 200 anos da Assembleia Constituinte de 1823 e descendente, naturalmente, da família imperial, Dom Pedro I, Dom Pedro II. Com a palavra, o deputado Luiz Felipe de Orleans Bragança. Obrigado, presidente Andrada, e meus parabéns pela iniciativa, sempre honrando os seus ancestrais, sempre resgatando a história de parlamento, a história de constituinte, a história de Constituição. E aqui estamos celebrando os 200 anos da Constituinte de 23, que ocorreu em Portugal. Importante entender qual eram os conflitos que existiam naquela época e por que ela faliu, por que ela não deu certo. Ali foi uma confluência de dois pensamentos totalmente antagônicos. O que era o velho regime? O velho regime era predicado no poder pela herança, no poder pela unção divina, no poder pela hereditariedade, linha de legitimidade e compromisso perpétuo em defender a pátria, o território, e o território só era possível de ser defendido por aquele que era ungido por Deus através do Papa. Era assim que funcionava a Europa do velho regime. Os reis cristãos tinham legitimidade perante a terra na defesa do seu povo, na defesa do seu regime, do seu território. Os papas serviam como, ou até a igreja serviu como um cartório para oficializar todas as medidas do velho regime. Isso era impopular? Era extremamente popular. Havia uma adesão popular integral ao velho regime. Mas nascia também as outras ideias, as ideias do liberalismo. As ideias de que o poder não vem da divinidade, que o poder não vem da unção divina papal, de que o poder não vem da hereditariedade, da legitimidade. O poder vem da vontade do povo. São dois movimentos completamente antagônicos. Eles convergem na Europa, através de um movimento que cresceu todo ao longo do século XVIII e início do século XIX. Já tinha-se a experiência terrível dos exageros de uma revolução popular que aconteceu na França. Criou o período de terror. Esse período de terror foi sucedido por um império francês extremamente popular, com apoiamento popular, e logo após o império de Napoleão veio o resgate da legitimidade do velho regime, restauração dos Bourbons na França. E assim ocorreu com toda a tentativa revolucionária exagerada na Europa. Não foi diferente com a Constituinte de 1823. As ideias liberais de que o poder não vem da legitimidade, da unção, da hereditariedade, que vem sim do povo, ainda não estava maduro bastante. Existiam grandes defensores que colocaram o seu passo adiante e falaram assim, não, isso é necessário, temos que abraçar essas ideias, muitos liderados aqui pelos antecedentes aqui do nosso querido presidente Andrada. Muita coragem de sair fora do molde, ao mesmo tempo, muito precoce, considerando a leitura do ambiente. O tipo de proposta que vinha, de radicalização, de redução total do poder do rei, eliminação completa daquilo que eram as estruturas de governança, especificamente a Igreja Católica, aquilo gerou um efeito muito grande, não só na Europa, mas também nas Américas. Vou pontuar que em 1812, na Espanha, uma Constituição muito semelhante ao que foi adotado em 1823 pelos portugueses, gerou revolta no México, de mexicanos em situação colonial se revoltando contra uma Constituição liberal de 1812 na Espanha. Estranho, né? Não havia adesão completa e unânime com relação a essas novas ideias liberais. Então, esses radicalismos, a tese
do velho regime, confrontado com a antítese dos movimentos liberais, republicanistas, tinha que ter uma síntese. A síntese, o que foi? A Constituição de 1824, que foi outorgada aqui no Brasil, por Dom Pedro I. Ela era a síntese em que equilibrava aspectos do velho regime, assim como as novidades do liberalismo. É isso que equilibrou o país Brasil. E foi exatamente isso que combateram unha e sangue em Portugal para implementar em 1826. Pedro I fez a Constituição portuguesa semelhante à Constituição brasileira, que era um pouco menos radical do que a Constituição de 1822 de Portugal. Ela ainda dava esse equilíbrio. E depois teve que fazer uma guerra civil contra o irmão Miguel, que era absolutista. Pedro I representava a síntese dessas duas ideias, fazendo, não podemos radicalizar para um lado, porque aí não temos governo. Nem a população está preparada, nem o ecossistema político, burocrático está preparado. Precisamos de uma transição. E foi isso que Pedro I fez. Não só uma transição aqui no Brasil, que pacificou todo o século XIX do Brasil, assim como, voltando para Portugal, lutou contra Miguel, que era absolutista e tinha vencido. Miguel tinha vencido em 1823. O absolutismo estava reinando com completo apoio, popular inclusive. Não haveria uma Constituição liberal em Portugal se não fosse Pedro I voltando e refincando o seu compromisso com o constitucionalismo. Aqui vale a reflexão do que temos hoje. Se as repúblicas, de fato, que os movimentos liberais, que até então, no século XIX, não havia praticamente nenhuma república, a não ser os Estados Unidos, e nem a Suíça, que depois se tornou talvez a segunda república, de sucesso, digamos assim, mas naquela época não existia essa ideia, era uma experiência, e assumia-se que aquilo era democracia. E hoje temos um grande contrassenso no mundo. Vemos exatamente que essas monarquias que evoluíram para aceitar os preceitos liberais garantiram não somente a transição de um movimento antigo, aceito, de legitimidade popular, de historicidade e também de valores que se perderam completamente no republicanismo. E as grandes democracias hoje, muitas delas são lideradas por reis simbólicos, sem dúvida, sem o poder do que tinha no século XIX. E as repúblicas hoje, majoritariamente, boa parte delas são lideradas por ditaduras, não necessariamente uma democracia. Vale essa reflexão, porque o segredo de uma dar certo versus a outra dar errado está na Constituição, está no texto constitucional. Quanto poder se dá aos governantes, quanta separação de poder se dá às diferentes forças políticas que compõem o ecossistema de todo o país. Quando não se faz essa reflexão, quando se exagera para um lado ou para o outro, tem-se um embate, não só um desequilíbrio social, político, que é perene, até se resolver isso com muito mais reflexão, mas há muita miséria, muita injustiça que se causa em não ter um texto constitucional bem refletido. Temos aqui parlamentares excelentes, o Andrada aqui vem de uma longa linhagem de pensamento constitucional. Esperamos que no nosso país nós façamos essa reflexão, considerando a atual Constituição de 88, imperfeita em vários aspectos, que precisa ser corrigido, para que a gente possa ter um equilíbrio, uma estabilidade, a justiça, a continuidade do que é a brasilidade, que está em jogo também. Meus amigos, muito obrigado, essa é a minha reflexão. Bom dia.